Queridos, eu penso que neste momento aqui agora deve ser, ou pelo menos deveria ser, um momento de muita alegria para todos nós que estamos aqui. Por quê? Primeiro, pela oportunidade de estarmos nos despedindo de um velho ano, de um ano que está se findando. Que motivo de gratidão a Deus. Você está aqui. Poderia não estar, mas você está aqui. Segundo, pelo privilégio que nós estamos tendo, né, de receber um novo ano e poder, mais uma vez, né, projetar as nossas expectativas, renovar as nossas expectativas para esse 2025, esse ano que está entrando. Entretanto, mesmo diante de um momento tão importante como esse, um momento de alegria que deve ser, por ser o futuro algo desconhecido, algo que a gente não sabe o que tem nele, algo incerto, pode ser, e é perfeitamente normal, que possa existir aqui, neste momento, pessoas, né, com um sentimento de ansiedade, e até de uma certa dose de medo, quanto, né, ao que espera enfrentar aí neste próximo ano. Eu não sei qual é o seu sentimento neste momento, mas seja qual for o sentimento que estiver no seu coração, a palavra de Deus, ela tem promessa para mim e tem promessa para você. Ela tem planos de esperança e um futuro para cada um de nós. Em Jeremias 29, no verso 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Irmãos, o povo de Judá tinha sido levado para o exílio babilônico, como resultado, né, da desobediência deles a Deus. E Jeremias aqui, nesse texto, escreve uma carta para encorajar os exilados, para encorajar o povo, garantindo que Deus tinha um propósito para a vida deles, mesmo em meio àquela situação que eles estavam vivendo. Nesse verso 11, Jeremias lembra o povo, e hoje também nos lembra que mesmo em momentos de dificuldades e incertezas na vida, Deus tem um plano maior e melhor para nossas vidas, e nós não devemos temer. Embora nem sempre conseguimos entender o agir de Deus, nem sempre a gente consegue entender as coisas que Ele faz, que acontece na nossa vida, no momento presente que a gente está vivendo, nós somos lembrados que nós devemos confiar que Deus trabalha para o nosso bem, e Ele tem um futuro cheio de esperança, reservado para cada um de nós. Ele tem. Não pense que Deus está alheio à nossa vida, não.
Ele está aqui, Ele está presente, Ele está em você, Ele está em nós. E aí eu quero deixar aqui rapidamente três orientações para esse início de 2025. A primeira orientação é que você inicie este ano na certeza de que Deus é o autor do seu futuro. Inicie 2025 nessa certeza que Ele é o dono do seu futuro, Ele é o autor. Nós não sabemos o que virá sobre as nossas vidas aí neste ano, pela frente, mas esse texto de Jeremias nos mostra que Deus tem o controle de nossas vidas, mesmo quando tudo parece fora do lugar, quando tudo parece que está dando errado, Deus tem o controle. E aqui, irmãos, eu quero dizer que esse controle não significa que Deus, determina o que vai acontecer comigo e com você. Não é isso. Mas o que acontecer decorrente do ciclo natural da vida, Ele vai estar do seu lado, para te ajudar, para te sustentar, para te capacitar a você passar pela situação. Deus sabe de todas as coisas. Inclusive, Ele pode, com a graça dEle, mudar a história da sua vida. Ele não determina as coisas. Esse controle não é que Ele determina o que vai ser e o que não vai ser, mas Ele tem o poder, dentro do controle de todas as coisas que Ele tem nas mãos dEle, mudar a sua vida, alterar a sua vida, alterar o rumo dela. Tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, está debaixo do controle dEle. Lá em Hebreus 4, no versículo 13, da NVI, Nova Versão Internacional, por favor, pessoal de trás, coloca o horário para mim na tela. Diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Nada está oculto aos olhos de Deus a respeito da nossa vida. Irmão, Jeremias aqui nos encoraja a confiar em Deus, a confiar em meio às incertezas, em meio aos problemas. Ele nos lembra que a nossa vida está nas mãos de Deus, a tua vida está nas mãos do Senhor. Nós não estamos aqui por acaso, nós não somos um acaso neste mundo. Nós somos um povo pertencente ao nosso Senhor. E mesmo que a gente não compreenda certas coisas, a gente tem que entender que Ele está cuidando de nós. Eu sei que muitos irmãos aqui acompanharam esse ano a situação da irmã Eliana. Eliana iniciou o ano de 2024 sem saber o que viria sobre a vida dela. Como nós hoje aqui estamos iniciando o ano de 2025 sem saber o que vai vir pela frente, o que vai vir sobre nós. E sobre a Eliana, o que veio? Veio um câncer, em que boa parte desse ano ela travou uma batalha, os irmãos viram aí, uma batalha contra a morte. Mas, em todo o período do tratamento dela, Deus esteve ao lado dela, dando força e restaurando a saúde dela, como ela está hoje em casa, que sinceramente teve um momento que eu falei, Senhor, será que passa do final de semana? Porque infelizmente parece que todo mundo só acha de morrer no sábado e domingo,
né? Mas está em casa. Deus está proporcionando a ela um novo futuro. Irmãos, Deus não apenas conhece o nosso futuro, como também Ele trabalha, né, ativamente para o nosso bem, no momento presente. Ele está trabalhando. A Eliana de hoje não pode ser a mesma Eliana de ontem, pelo menos eu espero que não seja. Não pode. Porque tudo o que nos acontece, diz a palavra, que é para o bem daqueles que amam a Deus. Então não interessa o que aconteça. É difícil entendermos, mas Deus está trabalhando. O que nós precisamos é, mesmo sem entender, né, mesmo sem entender a situação do momento, que tem hora que não dá realmente para entender nada, a gente fica perdido, nós temos que confiar que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. E não só Jeremias, mas Isaías, lá em 55:8, também nos mostra isso, quando ele diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, vocês não têm ideia do que somos nós para o nosso Deus. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos dele. Nós precisamos de crer nisso, porque senão a vida fica um negócio horrível. A gente só vir aqui, sentar, participar de uma reunião, ir embora e viver o dia a dia nas lutas. Não, nós temos que desfrutar daquilo que Deus tem para nós e desfrutar daquilo que nós somos para Deus, porque Ele nos comprou com alto preço. Se nós tivermos, irmãos, firmados na confiança em Deus, poderá vir o que vier pela frente, não interessa, venha o que tiver que vir em 2025, que independentemente da situação, seja ela difícil, né, ou não, dolorosa ou não, nós passaremos por ela, sustentados pela graça do Senhor. Isso é uma certeza, irmãos, e nós vamos sair lá do outro lado, lá na frente, nós vamos poder olhar para trás, e ver como é que nós ficamos mais fortes e preparados. Tenha certeza, não abra mão em 2025, de ter a certeza, de que Deus é o autor do seu futuro. Não se atemorize. Segunda orientação, inicie este ano de 2025, renovando sua esperança em Deus. Renove a sua esperança. Irmãos, esse novo ano que estamos recebendo, é uma oportunidade de um novo recomeço de vida. E confiando, com esperança, na fidelidade dEle, porque Ele é fiel. Quantas coisas precisamos de mudar, e essa é mais uma oportunidade que Deus está nos dando, para nos reprogramarmos, para nos renovarmos, porque as promessas dEle são fiéis, só depende da nossa fidelidade a Ele. Paulo, lá em Romanos 5, no verso 5, diz assim, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Irmãos, a esperança não nos decepciona. A esperança em Deus nunca vai te decepcionar, nunca. As esperanças, queridos, de Deus, elas contrastam com as esperanças da terra, as esperanças terrenas, que são muitas vezes incertas, né? E podem falhar. Quantas vezes nós já tivemos alguma coisa em mente, vamos fazer isso, fazer aquilo, papapá, e daqui a pouco dá tudo errado.
Não, com Deus não. Ele não falha. Irmãos, a esperança em Deus é fundamentada em suas promessas infalíveis. As promessas dele são infalíveis. E é por isso que nós podemos esperar com confiança, mesmo diante das mais terríveis lutas pelas quais a gente possa estar passando. Eu não sei o que você enfrentou nesse 2024. Não sei. Um ano, 365 dias passamos. Mas uma coisa eu sei, que se você chegou até aqui hoje, é porque Deus te concedeu graça suficiente para você passar cada um dos seus dias. Lembre-se de Paulo, a minha graça te basta. Tem momentos, minha filha, que não tem jeito, mas o Senhor está lá, te sustentando. Eu já passei por algumas situações na minha vida que hoje, quando eu paro, eu falo assim, gente, como é que eu consegui suportar isso? Eu não sei. Recentemente, eu sofri os problemas que os irmãos conhecem. E hoje, quando eu paro, eu falo assim, gente, se fosse para voltar isso, eu não queria não. Porque eu não sei como é que eu consegui suportar, mas Deus me capacitou. Ele capacita. Então, irmãos, não fique preso ao passado, remoendo experiências negativas que porventura tenham acontecido em sua vida. Do seu passado, do que aconteceu nesse ano, guarde as boas lembranças e das más experiências, tire apenas aquilo que vai contribuir para o seu crescimento, as lições de vida que os problemas te ensinaram. Irmãos, nada nos acontece à toa, nada nos acontece por acaso, tudo tem um propósito. Salomão em Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo e tem um propósito. Irmãos, tudo na vida nos acontece no momento certo. E isso inclui tanto os momentos ruins ou bons, momentos de tristeza e momentos de alegria, que são igualmente importantes para o nosso desenvolvimento. Que neste ano você jamais perca a esperança em Deus, porque quando alguém perde a esperança em Deus, sinceramente, a vida perde o sentido. Terceira orientação: inicie este ano olhando para cada um dos seus dias com fé. Inicie ano olhando para cada um deles. Não interessa. Daqui a pouco, primeiro, feriado, dia de churrasco, coisa maravilhosa. Só que amanhã, dia 2, os boletos são os mesmos, os problemas são os mesmos. Iniciam este dia 2 com fé, de que Deus está com você, de que Ele vai cuidar de você. Em Deuteronômio 31, no versículo 1-8, nós lemos o discurso que Moisés fez ao povo de Israel, antes de sua morte, enquanto ele preparava Josué para liderar o povo na entrada da terra prometida. Moisés, ele dá uma palavra de encorajamento ao povo e a Josué, pelo que eles iriam enfrentar pela frente. Lá no verso 6 ele diz assim, ele diz para todo mundo, ele diz para o povo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, diante das nações que o povo ia ter que enfrentar pela frente, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará.
E no verso 7 e 8, ele chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte, Josué, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Ah, Júlio, mas você está falando do Antigo Testamento, está falando de uma situação lá de trás, né? A condução do povo, né, para a terra prometida, que Deus estava garantindo, Deus estava dando, né, as orientações. O princípio é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo. Nós não estamos hoje para entrar na terra prometida, com exceção a celestial, né, que nós vamos entrar. Nós não estamos aqui para entrar numa terra, nem para lutar com ninguém, mas o Deus que guardou aquele povo, que deu direção, que derrubou, né, os inimigos, é o mesmo Deus que hoje está aqui nos dando direção, nos ajudando, abrindo as portas de emprego, curando, fazendo o que tiver que fazer. É o mesmo Deus. Nesses versos nós vemos que Moisés assegura que o Senhor estará com o povo e com Josué. Nós vemos isso aqui, e essa garantia foi essencial para que Israel enfrentasse os inimigos e os novos desafios que tinham pela frente, né, e alcançassem a vitória. Foi primordial. E é essa mesma garantia de vitória que nós temos hoje. Diante de qualquer situação. Qualquer situação que iremos enfrentar, nós temos essa garantia de que o Deus está conosco. O texto diz: o Senhor é quem vai adiante de ti. Se cremos e confiamos que o Senhor vai adiante de nós, irmãos, se nós cremos nisso, se nós confiamos que o Senhor está adiante de nós, nós não devemos temer o desconhecido, temer os próximos 365 dias, ou seja lá quantos anos mais tivermos pela frente, porque Deus já está lá. Deus já está aonde nós iremos passar, Deus já está onde nós iremos chegar. E com detalhe, irmãos, melhor ainda, Deus está em nós, passando por todos os lugares junto com a gente. Porque naquele tempo, o Espírito Santo não habitava no povo. Mas hoje, nós somos o quê? A morada do Espírito Santo. A morada do Deus Altíssimo. Então Ele está em nós hoje. Então, irmãos, diante de mudanças, diante de desafios ou incertezas, ou seja lá o que for, né, que nós iremos nos deparar pela frente, Deus promete nunca te abandonar. Isso é promessa dele. Nunca abandonar aqueles que nele confiam. Creia nisso, queridos, e tenha esperança. E a esperança aqui não é apenas uma esperança passiva, não é apenas esperar passivamente as coisas acontecerem, mas agir, caminhar e lutar com fé. Está desempregado? Acorda de manhã, pega seu currículo debaixo do braço e sai de porta em porta, faça a sua parte, que Deus fará dele. Não é ficar sentado lá esperando, não, estou esperando Deus abrir as portas do céu. Não é assim não. Faça isso, irmãos, na certeza de que Deus está não só à sua frente, mas também está em você e a todo instante trabalhando por você. Domingo passado, quem esteve aqui pôde ouvir a mensagem do Rogério, né? Quando ele falou acerca desse Deus que batalha por nós, como o Pai Nosso, o nosso Pai, o Deus Pai, o nosso Papai, um Pai
que ama seus filhos, um pai que não abandona os seus filhos, um pai que tem o melhor para dar aos seus filhos, nosso Pai. Mas eu te pergunto, Ele é teu Pai? Ele é teu Pai? Ele só é teu Pai se você tiver Jesus, só. Irmãos, essa mensagem de esperança que eu trago para você nesta noite, para este ano que nós vamos enfrentar, ela só terá efeito na sua vida se você tiver Jesus como Senhor da sua vida. Só terá efeito se o Deus Pai estiver com você. Deus abençoa, Deus faz chover sobre justos e injustos, sim. Só, irmãos, que sem Jesus você estará fadado a viver sem paz no meio dos problemas que certamente chegarão até você. Pode ter certeza. Só com Jesus é que nós podemos ter paz em meio às lutas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. E aqui, irmãos, eu concluo esta mensagem dizendo que nos momentos de desânimo que você se encontrar, traga à sua memória as bênçãos que Deus já realizou na sua vida, porque isso vai te dar esperança e força para você lutar. O profeta Jeremias, lá em Lamentações 3:21, ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, o livro de Lamentações, ele foi escrito em meio à destruição de Jerusalém, pelo exército babilônico. Nós vemos, nesse livro de Lamentações, nós vemos lá tristeza, arrependimento e clamor diante do sofrimento causado, pelo exército babilônico, causado pelo pecado do povo, que o levou a ser prisioneiro. Jeremias, cercado pela devastação daquele momento de tudo de ruim que estava acontecendo, ele decide focar a sua mente nos feitos realizados por Deus, em vez de ficar preso àquela situação que eles estavam vivendo. Ele focou nas verdades de Deus, ele focou naquilo que ele conhecia de Deus, ele focou naquilo que ele já tinha visto que Deus já tinha feito. Essa prática, irmãos, de trazer à memória, é um exercício de fé e disciplina espiritual. Perceba aí, quais foram os momentos que você trouxe à memória o que Deus fez por você. Hoje o Norival estava falando comigo ali, ouvindo o testemunho aqui da irmã Bia ali, uma coisa simples, fazer uma prova de motorista para muitos, para ela, a gratidão do coração dela, a alegria dela com Deus. Ele estava falando, gente, quantas coisinhas que a gente não se dá conta e que não valoriza o que Deus faz por nós. Quantas coisas que Deus faz por nós, simples, mas nós não estamos nem aí. Não, irmãos, foque nas coisas que Deus faz. Jeremias se lembra das misericórdias, da fidelidade e da compaixão de Deus. No verso 22 ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Irmãos, é muito importante lembrarmos do que Deus já realizou, é muito importante do que Ele já fez na nossa vida, porque são essas lembranças que vão estar sempre nos mostrando que o Deus que já nos abençoou tantas vezes nos nossos problemas, Ele vai continuar a abençoar. Lembremos-nos dos exemplos bíblicos. Quanto exemplo bíblico nós temos? José, mesmo no Egito, traído, esquecido, nunca perdeu a esperança em Deus. E Deus o exaltou. Diz lá Gênesis, disse pois o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você terá o comando do meu palácio, de prisioneiro a ter o comando do palácio, e todo o povo se sujeitará às ordens dele. Lembra de Ruth? Apesar das perdas, a pátria, o marido que perdeu, o sustento, a proteção, por estar só, ficar só, sua história é marcada por quê? Pela lealdade, pela coragem e pela fé. Sua decisão de confiar em Deus, em acompanhar Noemi, como diz lá, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, resultou bênçãos para ela, para a vida dela, encontrando um novo começo, uma nova vida. Leiam lá a história. Lembra de Paulo e Silas, que na prisão louvavam a Deus, presos, prisioneiros, sendo açoitados, maltratados, mas eles louvavam a Deus, confiando que algo maior estava por vir. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos ouviam. De repente, o agir de Deus, o milagre de Deus, quando Ele decide mudar a nossa história, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Lembre-se do que Deus fez por você, assim como Deus esteve com o povo dele na antiguidade, hoje também esteve conosco, não num tempo muito antigo, mas já esteve conosco fazendo tanta coisa por nós. Certamente Ele vai continuar a fazer. Irmãos, a palavra de Deus nos garante que Ele é fiel e Ele nunca nos deixará. Independentemente do que vai vir, vamos começar este ano com o coração cheio de esperança, alegre, feliz, cabeça erguida, confiando que Deus está no controle, nos levará a viver o melhor dele. Vamos crer nisso. Eu não trago aqui uma mensagem de que com Deus tudo na sua vida vai ser um mar de rosas agora nesse próximo ano. Não trago, não tem nem como falar isso. Mas uma coisa eu digo para vocês, que se os problemas baterem a sua porta, se os problemas chegarem até você, traga à sua memória a esperança focada na graça, na misericórdia e na fidelidade e compaixão de Deus, que certamente você irá sentir-se seguro e em paz diante de qualquer coisa. E aqui eu encerro essa palavra desejando do fundo do meu coração, desejando primeiro a mim, porque como eu preciso, e desejando a igreja em Vitória, desejando os irmãos, desejando vocês, que 2025 seja um ano de esperança renovada, de fé fortalecida e confiança no Deus que nunca falha, porque Ele tem o melhor reservado para cada um de vocês. Que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.